Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Lindora aponta a ausência de formalização de atos processuais em decisões de Moraes. É isso mesmo. Segundo publicação da Veja desta sexta-feira, Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, aponta vários equívocos procedimentais que, ao seu ver, indicam precipitação do ministro Alexandre de Moraes em atribuir responsabilidades golpistas a figuras ligadas a Bolsonaro. A procuradora critica Moraes por ter autorizado a análise do e-mail pessoal de Mauro Cid sem um pedido formal da Polícia Federal e aponta a ausência da formalização de atos processuais. Além disso, questiona a maneira pela qual os investigadores teriam deduzido que um golpe de Estado estava sendo planejado durante o final do último governo. De forma contundente, Araújo explica que o relatório da Polícia Federal trata de uma redação de cunho crítico que até poderia ser encontrada em mesas de cursinhos preparatórios para o vestibular. Ela cita referindo-se aos rascunhos encontrados no telefone de Cid por não serem considerados documentos de fato. No documento Alexandre de Moraes, Araújo ainda enfatiza que ao decretar a prisão do ex-assistente de ordens e 2 assessores de confiança de Bolsonaro, o ministro estaria flertando com a prisão para averiguação, prática amplamente usada durante o regime militar, que é atualmente proibida, onde alvos eram detidos aleatoriamente em locais públicos e levados para uma unidade policial. Ela também contesta as conclusões feitas a partir das mensagens encontradas no celular do coronel, afirmando que se tratam apenas de mero diálogo entre pessoas comuns desprovidas de conhecimento jurídico ou político suficiente para arquitetar um golpe de Estado. Lindora ainda aponta que os diálogos estão distantes de representar a ameaça vista por Moraes e não passariam de uma simples troca de informações apenas e tão somente entre os interlocutores, sem contato com qualquer pessoa com condições de executar um ataque à democracia. São posturas especulativas que poderiam ser encontradas nos dispositivos móveis de grande parte da população brasileira, sob o contexto de intensa polarização do debate político à época das eleições de 2022. Afirma sobre as conversas recuperadas, incluindo apelos do coronel Jean Lawande Jr. para uma ordem presidencial para o início da intervenção golpista. No documento a Moraes, Lindora pede novamente a liberação de Mauro Cid e dos outros 2 assessores, argumentando que a prisão preventiva não se justifica, uma vez que não há nos autos indícios concretos de que voltarão a delinquir. Rapaz, agora ficou interessante, hein? A vice-procuradora-geral da República se levantou contra as ações de Alexandre de Moraes. Vamos ficar de olho e ver o que vem por aí. Já outra matéria na tela. Ministros vão tornar Bolsonaro inelegível, mas algo surpreendente ainda pode acontecer. É isso mesmo. Cogita-se que o ministro Alexandre de Moraes queria unanimidade para a inelegibilidade, para que essa narrativa medonha fosse alicerçada em 7-0. Queria uma pá de cal. Entretanto, temos 2 votos contrários, do ministro Raul Araújo e de Cássio Nunes Marques. Independente do resultado desse julgamento, o fato de não ter unanimidade abre margem para um recurso e questionamento de legitimidade eleitoral. Portanto, nem tudo está acabado. Outra boa notícia que se encaixa na possível ilegitimidade desse julgamento é no colo de quem cairá ele, do futuro presidente do TSE, que será Cássio Nunes Marques. Nem tudo parece ser tão bizarro nesse cenário macabro que se tornou a justiça brasileira. Assista o vídeo. Agora, deixa eu te dizer algumas coisinhas. O que o Alexandre de Moraes queria era algo unânime. Eram 7 votos, 7 juízes votando a favor dessa narrativa, desse pênalti cavado, constituído aí contra Jair Messias Bolsonaro. Era isso que ele queria. Porque daí seria uma pá de cal, é inquestionável, entendeu? Concretiza totalmente a narrativa do que eles queriam. Bom, eles até começaram ali, né, bem, com o Benedito Gonçalves, para quem não lembra, o desembargador do TSE, o Missão Cumprida, né, vocês não lembram disso aí? Ministro Benedito Gonçalves. Missão cumprida.
Assim, é escancarado o que está acontecendo no nosso Brasil. O que eu quero dizer para vocês é que houve daí o segundo voto, e o voto do Raul Araújo, que foi o que votou contra essa trama toda, né? Isso é contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e possivelmente o Cássio Nunes Marques irá votar contra também. Já são 2 votos, né? Só o do Raul Araújo já basta. E sabe o que é interessante nisso tudo? Se a coisa vai ter legitimidade eleitoral ou não. Porque isso vai abrir uma série de possibilidades de recursos, de rejeições, de dizer que não foi legítimo. Então isso pode não acabar como eles querem que acabe, com a inelegibilidade de 8 anos para Jair Bolsonaro. Então, a notícia boa que eu tenho para te trazer, e eu agradeço o Vitor por isso, é que quem vai ser o futuro presidente do TSE? Cássio Nunes Marques. Então, será que vão acatar essa inelegibilidade infundada sobre Jair Bolsonaro? Então, isso é um ponto para a gente refletir. Notícia ruim, que vão votar, que vai ter maioria pela inelegibilidade, isso aí ninguém é inocente de estar esperando algo ao contrário. Vocês sabem que já está tudo armado ali, a Constituição não existe, a pauta ali é infundada a coisa, entendeu? É uma missão dada que será cumprida, só que tem esse detalhe, não vai, eles vão jogar, vão pedir recurso, vão procurar trazer o campo para a ilegitimidade desse julgamento. E isso vai acabar caindo aí no colo de Cássio Nunes Marques mais tarde como futuro presidente do TSE. Então, a realidade é essa. Eu sei que a notícia pode não agradar muito, mas é uma visão de cenário que eu trago para vocês. Após a decisão do TSE pela inelegibilidade de Bolsonaro, ele se pronunciou em uma entrevista coletiva. Assista. Acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Mas vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. Né? E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. Né? E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o ganhador. Né? Eu me recolhi. A transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, 8 de janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Né? Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abrindo embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos, e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. No mais, aquelas autoridades, sem citá-las, que vinham ao longo do tempo dizendo que tinha que salvar o Brasil de uma ditadura, que de uma forma ou de outra contribuíram para com aqueles números do TSE. E agora, contribuíram pela minha não elegibilidade, ou seja, estou inelegível. A partir de agora, né? Basicamente a partir de agora, eu peço que essas pessoas, por questão de coerência, procurem o atual presidente da República, Lula, que marcou, né, uma reunião com o Foro de São Paulo. Eu não sei se todos estão presentes, mas que vão brindar com o Ortega, da Nicarágua, que prendeu todos os seus opositores, que prendeu padres, que expulsou freiras e persegue de forma brutal o seu povo. Então vamos brindar lá o Ortega, dada a grande vitória no dia de hoje. Procure também Díaz-Canel, de Cuba, que está previsto aqui no Brasil, não sei se veio, mas foi convidado pelo atual mandatário. E essas pessoas, né, vão aí brindar com o Díaz-Canel. Afinal de contas, Cuba é uma democracia, segundo eles. Também o Maduro, eu como presidente, estive em Roraima, vendo lá a chegada dos venezuelanos, em média 600 por dia. Pessoas que há anos fogem
da miséria, da violência, da morte e da ditadura praticada lá atrás por Chaves e depois por Maduro. Vão se confraternizar com Maduro. É esse exemplo de democracia que as pessoas levaram, né, ao dia de hoje. E uma coisa muito importante que eu não quero criticar a imprensa, mas a imprensa não tomou conhecimento do inquérito que foi aberto a mando da senhora Rosa Weber, então presidente do TSE, nos primeiros dias de novembro de 2018. E eu fui julgado pela reunião com os embaixadores e por ter comentado esse decreto. Lamentavelmente, nossa imprensa não se preocupou em tomar conhecimento que decreto é esse. Decreto não, inquérito. E deixar bem claro, o inquérito não foi concluído ainda. Então fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades nas eleições de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito não foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal? Que era um inquérito sem classificação sigilosa. Também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros. No inquérito inicial lá atrás, que foi impetrado pelo PDT, na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência em eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou: qual projeto você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu? Eu falei: o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Qual país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa, José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político, por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. Os que trabalharam contra mim, hoje, que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição, posto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero que tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Deu uma facada na barriga e hoje deu uma facada nas costas, com a inelegibilidade por abuso de poder político. Bolsonaro. Tem adjetivo para responder. Abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB. Chapa
ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos delatórios para a questão da Lava Jato, tá, não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, né, foi o quê? Mesmo com pandemia, com uma guerra, uma crise hídrica em 21, entregando o Brasil com os números melhores do que recebi em 2019. Tanta coisa feita pelo nosso governo, respeitando a todos. Inclusive, vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa. E hoje temos a proposta lá dentro do parlamento e gente de outro poder vai lá o tempo todo para tentar aprovar essa proposta. E pasmem, busque a minha medida provisória, a última que foi devolvida pelo Senado Federal, onde eu falava sobre liberdade de expressão. Copiei dispositivos da Constituição, copiei artigos da Constituição. E é risível, foi devolvido. O que eu sempre exigi? O cumprimento da Constituição. Você combate a desinformação, sei lá o que for, fake news, com mais liberdade e não com censura. Quem é que vai censurar? Só vemos páginas da direita censuradas. Agora, em cima da Jovem Pan, quem eles não gostam, censuram. Pressionam o dono de jornais para demitir aquele profissional. Isso não é democracia, não existe democracia sem liberdade de expressão. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.